Oi, tudo bem? Eu sou a Carol, seja bem-vindo a mais uma aula e hoje eu vou falar um pouquinho sobre como ter uma boa noite de sono. Vamos lá então. Você sabia que o seu cérebro possui impulsos elétricos? E que existe uma maneira de controlar esses impulsos? Pois é. E se você conseguir controlar esses impulsos da forma certa, você consegue garantir uma boa noite de sono. É sobre isso que eu vou falar nesse vídeo aqui. O sono, ele é um processo natural, na qual há uma redução da consciência e das atividades corporais. A sua respiração fica mais lenta, o seu coração bate mais devagar e os seus pensamentos ficam mais calmos. E quando a gente dorme, a gente passa por duas fases do sono. Fase 1, o sono não REM. Fase 2, o sono REM. Eles apresentam características e estágios diferentes. O sono não REM é caracterizado por uma atividade cerebral menos intensa. E ele é composto e dividido por 4 estágios. Vamos lá. O estágio 1 é a etapa que a gente dorme, que pode durar até 15 minutos, em uma transição entre estar acordado e estar dormindo. Há um relaxamento dos músculos e a respiração acaba ficando mais leve. O estágio 2 é o estágio do sono mais leve. Há uma desconexão do cérebro com os impulsos externos, barulho, toque, som, né? E a temperatura e o ritmo cardíaco, né? O ritmo respiratório, o ritmo cardíaco acaba diminuindo e a pessoa se aproxima do sono profundo. Fase 3, estágio 3, né? O corpo já começa a entrar em um sono profundo, onde a atividade cerebral começa a diminuir. Estágio 4 já é o sono profundo, na qual o corpo repõe as energias do desgaste diário do seu dia a dia. O organismo, na verdade, libera os hormônios ligados ao crescimento e executa o processo de recuperação das células e dos órgãos. Então, após o 4º estágio, o corpo caminha para o sono REM. A atividade cerebral começa a acelerar e se torna tão intensa que se assemelha como quando estamos acordados. É nessa fase que acontecem os sonhos, a fixação da memória e o descanso profundo, que é essencial para a recuperação da energia física para a gente poder acordar disposto no outro dia. Então, as fases do sono, elas podem se alternando ao longo da noite. Existem muitas teorias sobre os sonhos e muitas formas de interpretação por aí, né? A gente acredita que no sonho, o sonho pode passar muitas mensagens pra gente do que está acontecendo na nossa vida ou o que já aconteceu. Mas isso aí é um tema para uma próxima aula, que é um tema muito complexo. E hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre os impulsos elétricos do cérebro durante o nosso sono. Então vamos lá, olha só. O cérebro gera impulsos elétricos continuamente, certo? Que são caracterizados por ondas cerebrais. Mas você sabe o que são as ondas cerebrais? São impulsos elétricos sincronizados de uma cadeia de neurônios. Uau! Falou russo pra mim, Carol. Calma que eu vou explicar isso melhor. Nem todas as ondas cerebrais são iguais. Elas se diferem de acordo com a velocidade, a frequência e a amplitude. Elas são registros de atividades do cérebro, atividades elétricas do cérebro. Para você entender melhor, eu vou começar explicando o que são os neurônios. Todas as nossas emoções, pensamentos e ações possíveis são graças aos nossos neurônios. Agora ficou mais fácil, né? Os neurônios são células do nosso sistema nervoso que respondem aos estímulos por meio de impulsos nervosos, certo? E todos os tipos de ondas cerebrais que eu vou falar mais adiante são medidos em hertz. Por exemplo, 1 hertz é uma unidade que mede a frequência de uma onda em base de ciclos por segundo. Por exemplo, 5 Hz são medidas em 5 ciclos por segundo, tá? Então vamos lá. As ondas cerebrais são o reflexo da função do nosso sistema nervoso central naquele momento. A atividade do seu cérebro varia de acordo com a atividade que você está fazendo naquela hora, que você está realizando. Por exemplo, o seu cérebro manifesta ondas diferentes quando você está quieto, em repouso, e ondas diferentes quando você está ativo, conversando, fazendo exercício, por exemplo. Se você não está entendendo nada que eu estou falando aqui,
Agora você vai começar a entender. Muita calma nessa hora. Existem 5 tipos de ondas cerebrais e elas basicamente variam de acordo entre a velocidade, a frequência e a amplitude. A ideia aqui é para você só ter uma noção de que essas ondas existem, tá? Então vamos lá. A primeira onda é a delta, segunda é a teta, alfa, beta e gama. São todas as ondas cerebrais que existem no nosso cérebro. E nós vamos aqui de forma muito rápida e simples falar sobre cada uma delas. A onda delta são ondas cerebrais mais lentas, com maior amplitude e menor frequência. São ondas que são caracterizadas quando a gente está dormindo, né? E elas se manifestam no estágio 3 do sono e passam a dominar quase todo o nosso cérebro no estágio 4. Lembra que a gente falou lá no início da aula? Onda teta. Nessa onda, eu quero que você tenha um pouco mais de atenção, porque mais pra frente eu vou explicar como essa onda é super importante no nosso dia a dia. A onda teta, ela está associada no estágio 1 e 2 do sono. Então, ela se desenvolve quando você está sonhando ou até meditando. Essa onda, ela possui uma energia super criadora, de quando você pensa no futuro, por exemplo, você pode transformar esse futuro em sonhos em realidade. Uma curiosidade muito interessante é que quando a gente está acordado, a gente consegue ativar essas ondas teta através de uma meditação específica que eu vou falar mais pra frente, que é muito legal para você fazer no seu dia a dia. Onda alfa. Nessa onda, a gente começa lentamente a colocar de lado as ondas associadas ao sono e a gente dá início a um estado de vigília, de alerta. As ondas cerebrais alfa aparecem quando você está relaxado, mas ainda está acordado, em uma situação de alerta potencial, como eu falei. Você desenvolve essas ondas alfa quando você chega, por exemplo, silenciosamente, quando você fica silenciosamente de olho fechado, mas que você fica pensando em alguma coisa. Essa é a onda alfa, tá? Você está acordado e atento a um estímulo externo, mas ao mesmo tempo você está desconectado o suficiente para se deixar levar pela mente. Ondas beta. Aqui essa onda está associada quando você está concentrado num trabalho, por exemplo, você está focado e essa onda tem mais facilidade em aparecer nesse momento que você está focado, né? Essa onda, ela está relacionada a estado de consciência plena, quando você está concentrado em algo ou desenvolvendo algum tipo de atividade intelectual, como estudar, ler, construir ou tomar alguma decisão importante, né? Essas ondas são manifestadas. Agora, a onda 5, né? E a última, a gama. Elas são as ondas mais rápidas que tem. São pensadas para moldar a percepção e a consciência. Ela também se desenvolve em atividades muito complexas, como, por exemplo, resolver quebra-cabeças, estão associadas a estados de muito alerta. E essas são as 5 tipos de ondas cerebrais que existem no nosso cérebro e que a gente desenvolve ao longo da vida. E como você pode ver, se não existe sinal elétrico no cérebro, não há como existir vida, certo? E agora eu quero falar um pouquinho mais a fundo sobre a onda teta, que eu falei lá no início da aula. Nessa onda, é muito legal isso, gente. Nessa onda a gente consegue materializar os nossos planos, os nossos sonhos. É onde a gente consegue literalmente criar a nossa realidade. Você provavelmente já deve ter escutado aquela frase: as palavras têm poder, né? Então, só da gente falar certas coisas no nosso dia a dia, elas poderão ser materializadas em nossas vidas. Olha o poder que a nossa mente tem e que essa onda cerebral faz na nossa vida. Então, sempre que você fala alguma coisa, pode vir a acontecer. Existem probabilidades e chances disso acontecer na sua vida. É comprovado que quando você usa técnicas de visualização, só de você visualizar, você pode aumentar 50% das chances de materialização daquilo que você está visualizando acontecer. Ou seja, se você tem um objetivo, por exemplo, se sair bem numa prova, visualize que você está indo bem nessa prova, que você está fazendo ela com calma, com tranquilidade. E se você tiver estudado bem, claro que não existe milagre, né? Só a gente pensar não existe milagre, as suas chances de realizar essa prova aumentam em até 50% porque você conseguiu visualizar aquilo. E quando usamos a onda teta, as chances de se sair bem fazendo essa mesma prova, por exemplo, elas podem aumentar em 90%. 90%! Olha como essa onda teta é poderosa na nossa vida,
né? E pode parecer bom demais para ser verdade, mas a gente está criando a nossa realidade o tempo inteiro. Agora você entende que realmente é real isso, né? Pense e fale coisas ruins e você vai atrair mais disso para sua vida. Pense e fale coisas boas e você vai atrair mais disso para sua vida. Então, por isso que é muito importante quando a gente for falar algo, a gente pensar muito, porque tudo que a gente fala e tudo que a gente pensa, né, tem muito poder nesse universo. Existe uma técnica específica que te ajuda a estimular essas benditas ondas teta, né? E por mais que pareça simples os exercícios de meditação, elas podem ativar essas ondas teta. São meditações específicas e simples que ajudam na materialização dos seus sonhos, que podem também contribuir com uma boa noite de sono, né? Esses estímulos da onda teta podem ser treinados e melhorados, como todos os exercícios, né? Tente começar dos mais simples para o mais complexo. E dentro de cada um de nós existe uma energia criadora e um potencial transformador. E o terapeuta, né, que sou eu, é somente o canal de cura para o paciente materializar esses sonhos, vamos falar assim. Os pensamentos se movem mais rápido que a luz. Pois é. E eles têm essência. E por isso você precisa tomar muito cuidado com o que você pensa. Existem algumas atitudes simples que você pode fazer ao longo do seu dia que podem estimular essas ondas teta e que você pode garantir também uma boa noite de sono. Eu não estou falando aqui em dormir muito, mas sim em você ter horas de sono de qualidade, né? Eu tenho certeza que algum dia na sua vida você dormiu muito, mas acordou cansado. Provavelmente a qualidade do seu sono foi muito ruim. Então eu quero agora te dar algumas dicas simples de como melhorar o seu sono e ativar essas benditas ondas teta. Dica número 1. Evite aparelhos eletrônicos em 1 hora antes de dormir. Os estímulos de som e de luz, elas podem ativar as ondas cerebrais alfa e beta, te deixando em alerta ou prejudicando o seu sono. Dica 2. Faça meditações guiadas, onde você fecha os seus olhos e se concentra em sua respiração. Fica tranquilo, fica imaginando o que você quer realizar, né? E essas ondas, essa meditação pode ativar as ondas teta. Dica 3. Existem alguns óleos essenciais que ajudam você a dormir melhor. Eu recomendo as essências de lavanda, onde você pode pingar algumas gotinhas no seu travesseiro e isso vai te ajudar a ter uma melhor noite de sono. O que você pensa determina quem você é, mas saber como funciona o processo em nosso cérebro pode facilitar e melhorar o seu desenvolvimento e crescimento pessoal. Eu espero que tudo isso tenha feito sentido para você e desejo de coração que você tenha uma ótima noite de sono. E eu te vejo lá na próxima aula. Até lá!